Até hoje é meio que uma grande surpresa quando você para pra pensar que um piloto do nível, do calibre do Carlos Sainz tá indo pilotar na Williams no ano que vem, na temporada de 2025. Isso foi um resultado do dominó gigantesco que rolou nessa temporada, que foi uma das temporadas com mais trocas de pilotos dos últimos anos, depois que a Ferrari anunciou que tava tirando o Lewis Hamilton da Mercedes para ser piloto deles a partir da temporada que vem, e obviamente eles precisavam tirar um dos dois, seja o Leclerc ou o Sainz, e considerando o quanto eles investiram no Leclerc ao longo de toda a sua carreira, a escolha estava meio óbvia, que ia ser o Charles que ia ficar na equipe e o Sainz ia precisar sair da Ferrari e procurar outra equipe pro próximo ano, para as próximas temporadas. Só que o Sainz é um piloto que tinha nível, um piloto que vem de 4 vitórias. Ele conseguiu 2 vitórias nessa temporada atual, depois de já saber que não ficaria com a equipe, mas ainda assim, ele era um piloto que tinha 2 vitórias nos últimos 2 anos, em 2022 no GP de Silverstone e em 2023 no GP de Singapura, sendo o único piloto fora a Red Bull a vencer uma corrida na temporada passada. Isso mostra então que ele tinha nível para estar pelo menos numa equipe de ponta, talvez não de ser o piloto principal que fosse liderar um projeto para ganhar o campeonato de pilotos, mas ainda assim um piloto que era capaz de ser consistente o suficiente para ser um segundo piloto confiável para qualquer equipe de ponta. Só que ainda assim, a única opção que surgiu para o Sainz foi a Williams. Não que eu esteja reclamando disso, gosto muito da ideia de ter um piloto do nível do Sainz na Williams, na minha gigante, mas ainda assim, é muito estranho que nenhuma equipe de ponta tenha tentado trazer ele. Então, como eu falei, o estopim de tudo isso foi no começo do ano, quando houve aquela notícia da Ferrari de que eles estavam trazendo o Hamilton, e isso deixava o Carlos Sainz livre no mercado. Isso tudo foi uma grande novela de mais de 5 meses ao todo. Eu fiz vários vídeos aqui no clube da gente acompanhando essa novela, de quando apareciam notícias de propostas que ele tinha recebido, seja de Red Bull, seja de Mercedes, de quem ele tinha conversado, e a gente foi conversando aqui no clube ao longo de todo esse tempo, mas uma coisa parecia ser muita certeza de que ele teria uma continuidade na ponta da Fórmula 1, de que uma equipe de frente, seja a Mercedes, que ainda não tinha confirmado o Antonelli, ou a Red Bull, que já estava enfrentando essas instabilidades com o Pérez, teriam um contato e trariam um piloto desse nível disponível no mercado. Só que passou esses mais de 5 meses e eles foram confirmando. Teve a renovação do Pérez, que mesmo que até hoje esteja em dúvida, ainda assim foi anunciado durante essa época que o Carlos Sainz estava agente livre. E a Mercedes anunciou o Kimi Antonelli pós-GP da Itália como piloto deles para 2025, o que deixou então o Sainz sem nenhuma disponibilidade na frente do grid, sem nenhuma vaga aberta para ele numa equipe que ele merece estar pelo nível que ele apresenta. E numa entrevista recente que ele deu para Sky Sports, ele disse que realmente estava esperando essas propostas chegarem, seja da Mercedes, seja da Red Bull. Ele estava muito confiante de que uma das duas equipes ia entrar em contato com ele e oferecer uma proposta de contrato, só que essas propostas nunca chegaram. E veio essa frase famosa dele, que tá circulando bastante nas redes sociais, de que isso feriu o ego de piloto dele e de que ele não consegue entender algumas das escolhas que as equipes de ponta fizeram. Na minha visão, isso ligado muito mais à decisão da Red Bull de manter o Pérez do que de fato a Mercedes com o Antonelli, já que isso era muito especulado, era muito falado anteriormente. Mas essa fala dele se relaciona muito mais com a questão da Red Bull ter mantido o Pérez e não ter dado essa oportunidade para ele, mesmo com a situação do campeonato de construtores cada vez mais saindo das mãos da equipe austríaca. Então essa ausência de oportunidades realmente gerou um impacto emocional muito grande no Sainz, porque ele estava esperando ser uma peça principal, ele se considerava e realmente era uma peça principal de disputa das grandes equipes, ele se considerava uma peça importante no tabuleiro da Fórmula 1. Só que as equipes não deram essa mesma visão para ele, contrataram outros pilotos e ele ficou à deriva, esperando uma proposta que nunca veio. E foi então que ele precisou optar por outros projetos, e você tinha vários nomes que entraram em contato com eles. Entre eles os principais eram a Sauber, a Audi, a gente até esquece disso agora com toda essa notícia do Bortoleto, mas antes do Gabriel virar prioridade, o Sainz era realmente aquela novela toda, de que eles estavam dispostos a investir muito no Sainz, além de outras oportunidades como a Alpine também estaria indo atrás dele, e principalmente a Williams. No final ele acabou recusando a Alpine por conta dos problemas dos pilotos que saíam de lá, como o próprio Ocon, o Alonso, que saiu também faz tempo, que falam que lá é uma equipe ainda muito desorganizada e que vai demorar muito tempo para eles de fato conseguirem disputar algo na Fórmula 1.
E a Audi foi o mesmo motivo, porque a Audi vai virar a Audi a partir de 2026. E falas do pessoal que tá tomando conta do projeto, como o Binotto, como agora o Jonathan Whitley, que chegou da Red Bull, dão a entender de que o projeto não vai chegar e ser vitorioso. Ele vai demorar alguns anos até realmente conseguir disputar algo no F1. E exatamente esse é o ponto que fez ele recusar tanto a Alpine quanto a Sauber. As duas equipes não vão estar disputando alguma coisa nos próximos anos, e ele não tem tanto tempo mais assim na Fórmula 1. Considerando a idade dele, ele é um piloto que não vai mais estar tanto tempo no auge. Ele não é um Hamilton, ele não é um Alonso que vai manter esse pique, né, me fugiu a palavra, esse auge por tanto tempo quanto esses outros pilotos conseguem. Então ele precisa de alguém que ele possa entregar resultados agora. Mas Fred, a Williams com certeza não é uma equipe que também vai estar nos próximos anos disputando alguma coisa. E sim, eu concordo com você. Só que a Williams estava disposta a oferecer algo pra ele que nem misturei Sauber com Audi, mas que nem Sauber ou Audi e nem Alpine estavam dispostos a oferecer, que é exatamente uma cláusula de liberação que a Williams colocou no contrato. Ou seja, se uma equipe de ponta oferecer um contrato pro Sainz por boas performances que ele tiver na Williams, ele estaria liberado para poder aceitar essa proposta e sair da Williams. A Audi já não iria aceitar isso nunca, é só ver toda essa novela com o Bortoleto e com a McLaren, que eles queriam um contrato de 4 anos, a McLaren queria um contrato de 2, e a Audi recusou isso porque eles queriam um piloto que pudesse ficar com eles a longo prazo. Então eles claramente não iriam oferecer isso, e a Alpine nesse processo de reconstrução, e também por como eles fazem negociações, com o próprio Ocon foi contrato de 3 anos, o Gasly também uma renovação multianual, eles não gostam de trabalhar nessa possibilidade. Eles querem pilotos que eles podem desenvolver junto com o carro e tentar avançar para os próximos anos. Então a Williams foi a única que ofereceu essa proposta para ele, e a Williams também vem nessa crescente. Mesmo com os rumores de que em 2025 eles talvez joguem a temporada fora para focar no projeto de 2026, a Williams ainda assim é uma equipe que tá se desenvolvendo. O investimento da Dorilton Capital tá cada vez mais forte, tá melhorando, tá transformando a infraestrutura da equipe em uma infraestrutura de equipe de ponta, já que ela tava muito defasada, com o próprio James Vowles quando chega falando que tava 20 anos atrás de principais equipes como a Mercedes. Então o investimento da Dorilton Capital realmente tá vindo, só que tá vindo aos poucos por conta do teto de gastos. Eles não podem sair e reformar da maneira que eles quiserem, porque reformar um túnel de vento, reformar os materiais de design, por exemplo, entram dentro do teto de gastos. Então é por isso que eles podem jogar talvez a temporada de 2025 fora, trazer quase nenhuma atualização pro carro, se manter da maneira que dá, para que todo o dinheiro que eles possam gastar seja para reformar a fábrica e de fato, para 2026 no novo regulamento, eles trazerem um equipamento de ponta para aí sim começar a desenvolver esse Williams. Então o Sainz está entrando num barco que tem um destino, que tem um futuro, com o James Vowles lá dentro, controlando tudo isso e com uma equipe que se mostra forte para se transformar numa boa meio de pelotão nos próximos anos, e assim ele consegue mostrar um alto nível e quem sabe receber novamente uma proposta para uma equipe do topo da F1. Então a saída do Sainz para Williams marca o início de uma trajetória desafiadora, só que cheia de potencial, porque essa parceria não só representa uma nova chance para o piloto, mas também esse renascimento para Williams, mostra que agora os pilotos confiam novamente no projeto da Williams, eles não precisam mais depender, por exemplo, do álbum e de um piloto pagante para conseguir trazer resultados na F1. Eles podem ter uma dupla de 2 pilotos considerados bons, 2 pilotos que podem entregar resultados nos próximos anos. Então a grande pergunta que fica é: será que o Sainz vai conseguir liderar a Williams rumo a essa nova era de sucesso e continuar se mostrando um piloto capaz de estar no topo da Fórmula 1 até essa possível proposta chegar, ou essa decisão vai ser um risco que não vai compensar e ele vai terminar uma carreira que podia ter sido muito mais brilhante preso no meio do pelotão? Mas aí tá a reflexão sobre a fala do Sainz nessa semana e a decisão dele ter ido para Williams. Eu quero saber a sua opinião, então não esquece de deixar ela aí nos comentários. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esses vídeos aqui para vocês. E também, claro, como forma de agradecimento, o seu nome aparece aqui no final dos vídeos. Quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.